Diz assim a palavra de Deus. Lucas 8, verso 1 em diante. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras, que o serviam com as suas fazendas. Ou com seus bens, conforme a tradução. Até aqui, meus queridos, vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus. Senhor, nós te louvamos pela nossa igreja, por esse momento tão precioso que temos aqui, ó Pai, onde podemos juntos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ó Deus, nos renovarmos espiritualmente com os nossos cânticos, louvores, nesse tempo de oração, adoração, restauração da nossa fé. Abençoe, ó Pai, o Teu povo, abençoe cada coração, ó Deus, que está nesta hora, buscando a Tua face, Senhor. Abençoe, ó Deus, aqueles que nos acompanham pela internet, que também irão ouvir esta mensagem depois, que ela possa trazer luz, direção, inspiração, nos dá coragem, fé, para continuarmos Te servindo, Senhor, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, com os nossos dons, com os nossos talentos. Abençoa-nos e perdoa, Senhor, os nossos pecados, que o pregador, que é um vaso de barro, seja nessa noite, ó Deus, um mero instrumento para que toda honra e glória seja sempre dada ao Teu nome. Quem somos nós, ó Pai? Não somos nada. Carecemos da Tua misericórdia para estarmos aqui Te servindo, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Assim nos use para a Tua glória, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui em Lucas 8 um registro tão precioso. Acabamos de celebrar agora, no mês de março, o Dia das Mulheres. E eu sempre lembro desse texto, e agora com esta série, Chamados para Servir, e eu gosto dessa tradução. Eu comecei a ler a Bíblia nessa tradução mais antiga, a Revista e Corrigida, né? Que a forma que ele coloca o que as mulheres faziam, eu acho muito interessante. Jesus estava aqui num empenho intenso, meus irmãos, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Junto com ele os 12, concentrados, trabalhando. E quando nós estamos servindo a Deus, a gente não tem noção de como nós precisamos de um suporte constante. E a gente até diz que missão se faz, alguém tem que estar lá pregando, ou você vai pregando, ou você sustenta quem está lá pregando, ou você ora, né, por aquele que está lá pregando. Na verdade, a gente pode dizer assim, enquanto um está fazendo, o outro está dando suporte, sustentando aquele que está fazendo. É mais ou menos isso que acontece. Sustentando com as orações, sustentando financeiramente, às vezes, quando necessário é. Então, a igreja ela faz uma missão, ela cumpre uma missão, ela faz missões. Então, os missionários que estão pregando em lugares longe, lugares de difícil acesso, eles estão lá, e nós estamos aqui, sustentando com as nossas orações e apoiando esse ministério. Como a gente pensa numa igreja, numa denominação, existe toda uma estrutura. Quando a gente entrega, por exemplo, a igreja entrega um dízimo também para o Supremo Concílio, né, para administrar, para a denominação. E através disso, ela mantém missionários e projetos missionários. Projetos importantíssimos, gente da área da saúde, pregadores do evangelho, que estão lá agora, na beira do rio Amazonas, ribeirinhos, cuidando de gente, levando o evangelho, falando. Então, missão se faz assim. Um faz e o outro apoia quem está fazendo. Exatamente isso, é uma fotografia que você tem.
a igreja de Cristo, com Jesus ainda presente, junto com os 12 apóstolos, empenhados, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Você imagina, ele saía de uma, entrava em outra, saía de uma, entrava em outra, pregando o evangelho, pregando o evangelho. Não tinha como eles se concentrarem em outras coisas, não tinha como eles estruturarem, manter aquilo. Eles tinham que comer, eles tinham que vestir, eles tinham que manter aquele trabalho. E Deus sempre levanta pessoas. Junto com Jesus tinham 12 discípulos. E aí a Bíblia vai dizer que, do verso 2 em diante, dá um destaque muito interessante para várias mulheres que eram usadas por Deus para manter a obra missionária naquele momento. A palavra de Deus nos diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e destaca o nome de algumas que eram mais conhecidas, que a própria palavra de Deus fala da vida dessas mulheres. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela foi liberta, estava escravizada pelos demônios, servia aos próprios demônios, e o Senhor a libertou para que ela pudesse servir a Cristo. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, todas elas foram libertas, curadas, salvas, redimidas, escolhidas, para serem usadas por Deus. Elas não estavam pregando. A Bíblia não diz que elas eram as pregadoras. Não há nada de errado uma mulher falar do Evangelho, não é isso? Nós temos várias passagens de mulheres que anunciaram a Cristo. Mas nesse momento estava Jesus na frente, os 12 atrás, dando suporte para Jesus, e muitas mulheres dando um suporte para os discípulos e para o próprio Senhor Jesus. Tanto que o texto diz assim, e muitas outras que o serviam, estavam servindo o próprio Senhor Jesus. E há muitas formas de a gente servir. A série que nós estamos trabalhando sobre serviço, falamos muito nos primeiros domingos, a necessidade da comunhão para servir, como que a gente serve e tudo mais. E uma das formas que a gente pode servir, a Bíblia diz que elas serviam com seus bens. É a manutenção mesmo. É o serviço através do qual nós mantemos o ministério da pregação do Evangelho. O ministério era encabeçado pelo Senhor Jesus. Depois é transferido para os apóstolos. E a palavra de Deus nos diz que mulheres, gente. Uma delas, a palavra de Deus diz, procurador de Herodes. Mulher do procurador de Herodes. Ela devia ser uma mulher de muitos bens, de muitas posses, e devia ter uma liberdade de administrar esses bens. A própria Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, não temos nenhum registro, nenhuma ideia, mas ela estava ali servindo. Como? Alguma devia cozinhar, outra devia cuidar de algumas necessidades que os discípulos tinham, e algumas com os seus bens, com os seus recursos financeiros. E esse é um desafio muito grande que a gente tem na igreja, de tratar desse conceito tão básico, que é servir a Deus com os nossos bens. Aonde que isso surge? Quem está comigo há mais tempo, se vocês permitirem, a gente pode fazer um panorama. A gente vai lá no primeiro capítulo da Bíblia, não vou abrir não, só vamos lembrar aqui. Esse conceito de servir a Deus com algo material, como um Deus espiritual, um Deus que não precisa de nada. A Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem a Ele, Ele não precisa da gente, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer isso, porque isso envolve comprometimento, isso envolve coração, e mais do que isso, meus irmãos, a Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Você pode trocar essas duas coisas. O nosso coração está nisso, naquilo que é mais precioso. E quando a Bíblia fala sobre questões financeiras, e dinheiro, e servir a Deus com isso, eu acho muito interessante, porque você volta lá no início, quando Deus colocou o homem no jardim, para cultivar e guardar. E vamos pensar um pouco, ele tinha que cuidar, através do seu trabalho, o suor do seu rosto, a manutenção daquele jardim. A Bíblia nos diz que ele poderia comer daquele fruto, de todos, exceto de uma. Então vamos imaginar, ele trabalhava, cultivava todos, regava, mantinha aquele jardim bonito, um jardim frutífero, e ele comia do fruto do seu trabalho. Nada mais justo. Deus criou o jardim,
Deus criou o homem. Deus colocou o homem dentro do jardim e deu ordem para ele: trabalha e coma. E Paulo vai dizer depois lá na frente: quem não trabalha, não come. Então, Deus nos sustenta através do nosso trabalho. Deus nos sustenta através das nossas mãos. Só que ali no próprio jardim, Deus vai dizer assim: ó, de toda árvore você vai comer livremente. A árvore que eu te dei, eu criei, eu coloquei lá. Agora você vai cultivar, vai manter ela, vai podar, vai fazer ela dar fruto. Se você não tira as folhas, ela não dá fruto. Se você não rega, ela não dá fruto. Ele tinha que trabalhar. E ela ia dar fruto. De todas as árvores você comerá livremente. Mas tinha uma árvore que ele iria regar, que ele iria podar, que ele ia naturalmente cuidar. E Deus diz: desse aí você não toca. Esse pertence a mim. Eu creio que o princípio já estava lá. Da gente trabalhar, produzir com as próprias mãos e usufruir, comer do fruto do nosso trabalho. E uma parte, Deus fala: desse não toca, porque pertence a mim. Não te pertence, desse fruto aqui você não vai comer. Se a gente for pensar bem, a desobediência de Adão e Eva foi num ponto interessante até. Era num fruto que eles iam regar e cuidar de todo o jardim, naturalmente iam cuidar daquela árvore, e eles não deveriam tocar. Aquilo pertencia a Deus. Aquilo era uma parte que representava um todo. Então, para mim, esse princípio já está lá no jardim, desde o início. E eles vão lá e quebram esse princípio, desde o início. E comem de um fruto que Deus fala: desse aqui você não vai comer. Você rega, você poda, você deixa bem bonita essa árvore, mas você não come desse fruto. E eles comeram o fruto. O princípio de continuar servindo a Deus vem logo depois. Adão e Eva vão conceber, ter um filho, Caim e Abel. Mais uma vez eles vão se apresentar diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ambos oferecem ao Senhor o fruto do seu trabalho. Então, eles comeram do fruto do seu trabalho, eles usufruíram do fruto do seu trabalho, e uma parte eles separam para Deus. Eles não comem, eles trazem para o Senhor. Ali você tem o princípio de oferecer, de servir a Deus com o fruto do trabalho, com seus bens, com o que eles produziam. E assim você vai caminhando em toda a Bíblia, esse princípio caminha. E você vai estar lá, a palavra de Deus nos fala de Abraão. Abraão vai batalhar uma guerra, luta, ele pega os despojos, ele luta, e ele vai agradecer a Deus, o fruto do seu trabalho. E a Bíblia nos fala que ele oferece uma parte ao Senhor, ele dá os dízimos. Você vai lá para frente, você vai ver Jacó, a mesma coisa. Serve a Deus, e aí ele faz um voto: se o Senhor for o meu Deus, for comigo, me sustentar, me cuidar de mim, de tudo lhe darei. Como é que ele fala? O dízimo. A Bíblia inteira está regada desse princípio, que uma das formas de nós servirmos a Deus, segundo Lucas 8, aquelas mulheres serviam ao Senhor com as suas fazendas ou com os seus bens. O próprio Senhor Jesus vai abordar esse assunto no momento em que ele condena os fariseus, os hipócritas daquela época, que dizimavam até as ervas, né? Ele chega a usar as coisas mais, eu acho que eles deviam pegar 10 ervas, uma erva que a gente plantou, a gente serve a Deus, mas esqueciam da misericórdia, da justiça, dos valores do reino, que Deus não quer isso. Aí, quando Jesus conclui, ele fala assim: deveriam fazer essas coisas sem negligenciar, sem deixar de fazer as outras. Jesus coloca as duas coisas juntas. Então, era importante servir a Deus com os bens, mas não deixar naturalmente de servir a Deus com as outras coisas, com os valores do reino, com a misericórdia, com o amor. E a Bíblia vai caminhando assim. O apóstolo Paulo vai falar que Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus continua a falar muito sobre isso. E isso tem um princípio importante, isso é um exercício na nossa alma de consagrar a Deus tudo que nós temos. Nós consagramos o nosso ser, com os nossos dons, com os nossos talentos,
nós consagramos a Deus o nosso tempo, nós consagramos a Deus quando a gente vem aqui cantar, louvar, orar, ofertamos a Deus esse tempo, é como um sacrifício, um aroma que é recebido diante de Deus, mas também ofertamos a Deus os nossos bens, como uma amostra, os primeiros frutos que a Bíblia chama de primícias. Esse princípio, meus irmãos, continua valendo, é uma forma fundamental de fazer missão. Jesus estava na frente pregando o evangelho, os apóstolos junto com ele, cidade, cidade, aldeia, aldeia, dá uma impressão de algo frenético, cidade, cidade, aldeia, aldeia, eles pregando o evangelho, eles anunciando, eles pregando o evangelho, e atrás, quem está dando suporte? Mulheres servindo com as suas fazendas, ou com seus bens. Meus irmãos, a missão da igreja continua sendo anunciar o evangelho. E há duas formas de nós fazermos missão. Ou a gente está lá na frente, né, anunciando, pregando, levando o evangelho às nações, ou aos nossos vizinhos, ou às pessoas que convivem com a gente no trabalho, ou às pessoas dentro da nossa casa. Estamos fazendo missão. E uma outra forma, sustentando essa missão. Não é só com dinheiro, como eu disse, sustentando com oração, dando suporte, dando apoio, intercedendo. Meus irmãos, o ministério da pregação ele é tão sério que o apóstolo Paulo, ele chega a pedir para a igreja, orai por nós, para que no abrir da nossa boca, Deus use para a pregação do evangelho. Então a oração é uma forma da gente sustentar também a obra de Deus. Quando a gente ora para que Deus abençoe o culto, para que a palavra toque corações, para que converta almas, você está dando assistência. Uma das traduções, se você vê na tradução revista e atualizada, está lá, dava assistência com os seus bens. Dar assistência ou servir é a mesma coisa. A gente vem no culto dar assistência, você está aqui dando assistência. Você veio assistir o culto, não no sentido de sentar e assistir uma série, assistir uma TV. Assistir, no conceito bíblico, é dar assistência. Você está aqui orando pela pregação, orando por aqueles que estão cantando, ajudando a manter esse trabalho. Todos nós aqui estamos servindo, de uma forma ou de outra. Ou você está pregando, ou você está anunciando, ou você está cantando, ou você está mantendo. Servimos como aquelas mulheres, da mesma forma. E se o próprio Senhor Jesus, Criador do universo, se fez carne, veio habitar entre nós, e na hora que ele foi pregar o evangelho, como diz aqui, andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, precisava ser assistido por mulheres, e precisava de que mulheres colocassem a mão no bolso, como a Bíblia diz, serviam com seus bens. Ele foi sustentado por essas mulheres. Jesus não teve vergonha de ser sustentado por mulheres, né, gente? Não é errado, a mulher devia ter alguma forma de recurso. Uma delas era esposa do procurador de Herodes, devia ter muitos bens. E era uma mulher que investia na obra de Deus. E Deus usava mulheres para sustentar o ministério do Senhor Jesus. É um texto muito interessante esse. Se a gente for pensar, ele está além do seu tempo. Já é um texto que quebra muitos paradigmas. Pensar que Jesus tinha um ministério aqui na terra de pregar o evangelho e Deus usou mulheres para servir. Como será que elas serviam? O que será que eles precisavam? Jesus precisava, no final de um dia, se assentar e comer. E ele não vai ficar correndo atrás disso. As mulheres provavelmente iam, compravam no mercado, faziam a comida. Jesus sentava e elas serviam com dinheiro. Havia ofertas, tinha um tesoureiro no meio deles, que depois deu problema, mas era o tesoureiro que guardava o dinheiro e era usado para a manutenção da obra. Dentre os 12 já tinha alguém que administrava isso. Então, esse assunto é sempre delicado, é sempre um assunto difícil a gente tratar na igreja, infelizmente devido aos abusos e essa doutrina, eu posso chamar demoníaca, né, doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade. É uma doutrina totalmente demoníaca, gente. É uma doutrina que distorce o evangelho completamente. O Deus não está à venda, as bênçãos de Deus não estão à venda.
Isso é muito antigo, gente. Isso aí existe desde os tempos mais antigos, pessoas que tentavam negociar a fé. Isso sempre existiu, isso corrompeu a igreja cristã no período medieval. Por isso teve uma reforma protestante. E nos dias de hoje ela continua corrompendo a nossa mente. E se a gente não tomar cuidado, a gente é contaminado com esse conceito. Um conceito muito errado, muito errado. Meus irmãos, servir a Deus com os nossos bens é um privilégio, é uma bênção muito grande. Deus, quando a Bíblia fala que os primeiros frutos é uma amostra, é quando a gente separa uma pequena parte para Deus, pensar que todo o restante, ele é abençoado por Deus, ele sustenta, ele cuida. A Bíblia diz, provai-me nisto, diz o Senhor. É uma questão de provar, cuidar das coisas de Deus, sabendo que Deus vai cuidar das nossas coisas. Ele diz, honra o Senhor com a tua renda, com as primícias da tua renda, e Deus há de abençoar. É um desafio muito grande, é uma quebra de muitas vezes, hábitos, de forma de lidar e administrar o nosso recurso. Pensar que Deus, Ele não quer o resto, Deus não quer a sobra. Para Deus era oferecido o primeiro fruto. Era uma pequena parte. Simbólica, gente. Simbólica. Qual a passagem mais impactante que a gente tem de ofertas? Podia chamar lá em 2 Crônicas, quando o rei Davi, antes de morrer, dá tudo que ele tem. É fácil, estou para morrer, dou tudo. Né? Dá tudo que ele tem em ouro e dinheiro. A igreja, o povo de Deus, né, representado ali na época de Davi, oferta e com generosidade. A Bíblia diz que o rei Davi fica muito alegre, porque eles deram com generosidade para construir o templo, né? Essa não é a passagem mais impressionante para mim. A passagem mais impressionante, já preguei várias e várias vezes aqui. Uma mulher, mais uma vez, uma mulher que vai até o gasofilácio com 2 moedinhas e entrega aquelas 2 moedinhas. Ela que foi a que entregou menos aos olhos humanos. E a Bíblia diz que Jesus se assentou diante do gasofilácio. A ideia dele se assentar e observar como, não era o quanto, era como. Deus não está preocupado com quantidade. Não é quantidade. É como a gente oferta a Deus. Como a gente serve a Deus. Ele se preocupa com isso. A maneira que a gente faz. Todo o processo que envolve aquilo. Deus sabe quanto a gente tem. Deus sabe quanto a gente precisa. E Deus sabe quanto custa quando a gente tira do que a gente tem e do que a gente precisa. A Bíblia diz que aquela mulher, ela entregou uma pequena parte. Não era nada. 2 moedinhas. No montante todo ia sumir ali. Então, meus irmãos, não importa o quanto, mas importa quanto custou isso para a gente. A gente diz, eu ouvi uma frase uma vez de um pastor muito experiente, que diz assim, uma fé que não custa nada, é uma fé que não vale nada. Aquela mulher, segundo Jesus, entregou tudo o que tinha. E proporcionalmente falando, a palavra de Deus nos diz que os outros entregavam o que sobrava, era a abundância. Então Deus não está interessado na sobra. Se a gente organizar a nossa vida e falar assim, quando sobrar eu vou dar para Deus, você não vai dar nunca. Você não vai dar nunca. E Deus nem quer isso. Deus não quer isso. Deus quer primeiros frutos. É quando a gente tira uma parte simbólica que representa, que simboliza o todo e consagra a Deus. Ele recebe isso como um aroma suave. Ele se agrada. Jesus se alegrou com as 2 moedinhas de uma viúva pobre, que foi lá e ofertou tudo o que tinha. Naquela época, muitas vezes, a moedinha seria um pão da manhã e um pão da noite. É mais ou menos isso que valia. Era o almoço e a janta. Ela deixou de comer. Ela se privou de alguma coisa. Então, meu querido, envolve um conceito de sacrifício. Aqui não tem como. Agora, não é um sacrifício para quem quer
dobrar a Deus, fazer uma campanha, porque eu vou dar isso, depois eu vou ficar rico. Não é nada disso, não é nada disso. Era ali ela declarando que o Senhor iria sustentá-la. Era uma declaração de fé. Ela estava cumprindo aquele versículo: provai-me nisto, diz o Senhor. Ela estava provando a Deus. Ela deixou de almoçar e jantar uma manhã e uma noite, para entregar ao Senhor. Então, aquilo custou para ela muito. E foi tão pouco. Deus sabe quanto custa para você, quando você oferece a Deus. Não importa a quantidade, o mínimo que seja. Quanto custa para Deus, para você isso? É quanto Deus recebe. Isso tem um peso enorme. Se a gente dá o que sobra, para Deus não. Ele olhou para aquele monte de gente rica, dando muito dinheiro. Deus, aquilo ali não tocou o coração de Deus. E Jesus vai e olha para uma mulher viúva, 2 moedinhas que se perdeu lá no meio. É a proporcionalidade, gente. É quanto custou para ela. Ofereceu tudo o que tinha. Deus não quer tirar da gente. A igreja não deve extorquir. A igreja não deve fazer uma campanha, uma mensagem que as pessoas vão passar necessidade, né? Aquela coisa que a gente vê, dá o carro, dá a casa, dá tudo que tem, não é isso. Foi uma coisa voluntária do coração dela, algo que ela declarou, através daquela atitude, que ela estava dependendo de Deus. Ela acreditava que o Senhor iria sustentar a sua vida, e ofereceu uma pequena parte, mas que para Deus tinha um grande significado. Jesus olha para ela, ela deu mais do que todos. Então Jesus senta e observa como a gente serve. Como eu disse, há muitas formas de servir. Na época de Jesus, ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho. Até um determinado momento da vida de Jesus, ele foi carpinteiro, ele sustentou a sua casa com a carpintaria, ele ganhava o pão de cada dia, sustentou a sua mãe, fez o trabalho normal de alguém que assumia uma casa, um lar, uma família. Quando ele é consagrado ao ministério, a Bíblia não fala que ele nunca mais entrou na carpintaria, nunca mais ele pisou na carpintaria, nunca mais ele fez um serviço de carpintaria. Ele viveu totalmente dependendo de pessoas como essas mulheres. Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador, e Susana, e muitas outras, que o serviam com os seus bens. Como você tem servido a Deus com os seus bens? Faz uma análise da sua vida nessa área. É uma área importante, gente. É uma área muito importante. É uma área que Deus quer abençoar a gente nessa área. Não é errado a gente falar isso. Não é errado a gente orar para que Deus abençoe. Eu gosto do Salmo 90, porque ele termina quando Moisés fala assim: confirma a obra das nossas mãos. Você deve orar para que Deus abençoe e confirme a obra das suas mãos, o seu trabalho, o seu suor. Não é errado a gente pedir a Deus que os nossos negócios prosperem. Não há pecado nenhum nisso. Eu fico feliz quando irmãos compartilham com a gente: pastor, Deus está abrindo portas, essa coisa está acontecendo assim, Deus tem abençoado. Como é bonito a gente ver isso, e a gente vê que as pessoas são gratas a Deus, são coisas que Deus faz. Deus realmente confirma, abre portas, abençoa, derrama bênçãos na nossa vida nessa área, e não é errado. Não há pecado nenhum nisso. O pecado é confundir as coisas. É confundir bênçãos materiais com bênçãos espirituais. Deus pode estar realmente te conduzindo numa fase difícil, de privação, em que Ele quer te ensinar muitas coisas. Como Ele pegou o povo e conduziu no deserto por 40 anos, e sustentou o povo no deserto, numa época difícil. E a Bíblia chega a dizer que Deus humilhou o povo. É que eles dependiam totalmente, eles não tinham sobra, eles não tinham reserva. Eles precisaram aprender a viver durante um período na dependência de Deus. Saber que se Deus não desse o maná no dia seguinte, eles iam morrer de fome. Isso é para o ser humano autossuficiente, para o ser humano que acha que faz, acontece. Isso é uma forma de nos humilhar. A Bíblia diz exatamente isso lá em Deuteronômio, que Ele te levou no deserto, te humilhou e te deixou ter fome. Deus pegar o seu povo e levar para o deserto, e agora eu vou te sustentar, para mostrar que é Ele que nos sustenta, gente.
É Ele que dá saúde, que abre as portas e que confirma a obra nas nossas mãos. Mas depois disso Ele leva para a terra prometida. Então Deus pode nos conduzir num período de escassez? Pode. E nos ensina muitas coisas. E como a gente aprende? Como a gente aprende a depender de Deus? E como é difícil quando começa a entrar muito dinheiro, e há uma advertência na Bíblia. A palavra de Deus nos fala, para aqueles que estão prosperando, não colocai o vosso coração inconstante, né? A riqueza, mas em Deus que tudo nos dá. Não coloque o coração. Se os vossos bens aumentarem, se o vosso dinheiro aumentar, se você prosperar, não coloque o coração nele. É uma tentação para nós, é uma luta constante, não deixar o nosso coração confiar na riqueza e no dinheiro. A Bíblia nos alerta sobre isso. Muitos que quiseram ficar ricos caíram em desgraça, a Bíblia diz. Alguns naufragaram na fé. A gente já viu pessoas abandonarem a Deus, abandonarem as coisas por causa disso. Então não tem como a gente ser neutro com isso. Existem coisas na nossa vida que não há neutralidade. É por isso que a palavra de Deus dá um status de divindade para o dinheiro. Porque as pessoas podem correr o risco de colocar o coração. Quando a gente coloca o coração, isso se torna um ídolo. É Mamon, é o Deus das riquezas. O dinheiro, ele é, como a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro é o aspecto de idolatria, de você devotar-se àquilo, viver em função daquilo, ser conduzido, controlado por aquilo. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Onde está o nosso coração? O que você tem de mais precioso? Eu me lembro de um filme que 2 jovens haviam acabado de casar, e uma casa muito bonita, com muitos bens, né, toda equipada, e aí começa a pegar fogo na casa. E dispara aqueles coisa de bombeiro, de incêndio, e a mulher está no meio da sala, e o cara começa a correr de um cômodo para o outro, pega o laptop, pega o celular, e vai lá, abre o cofre, pega o dinheiro, e ela lá, no meio da sala, vendo ele correr para cá, para lá, para cá, para lá. E ele, nenhum momento se preocupa com ela. Ali cai a ficha, a mulher fala, esse cara, eu não devo valer nada. Qual é o bem mais precioso que ele tem aqui nessa casa? Primeira coisa é pegar a mulher, salvar a mulher, filhos, a família, pessoas. Ali, meu irmão, ali começou um problema muito sério no casamento. Ela percebeu assim, esse cara, se a casa pegar fogo, ele vai salvar o laptop dele, mas não vai me salvar, eu vou morrer queimado aqui. As coisas mais importantes da nossa vida não são coisas, são pessoas. E a gente tem que colocar naquela sequência tão básica, tão simples. Deus, família, trabalho. Como isso é maravilhoso. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é bíblico, gente. Não é errado. Você busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. É uma forma de servir a Deus. Quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, no seu devido lugar, a Bíblia chega a dizer assim, se Deus deu o seu próprio Filho por nós, quanto mais não nos dará todas as coisas que temos necessidade? Você acha que Ele não sabe? Jesus ensinou muito sobre isso, meus irmãos. Vai lá no Sermão da Montanha, Mateus 5. Quando Ele começa a falar para os discípulos, olhai os lírios do campo, gente. Olhai as aves do céu. Eles não cultivam, não ceifam, não colhem. E Deus nunca deixou de sustentá-los. Quanto mais a gente. Então o Senhor Jesus tem muito a nos ensinar na sua palavra sobre isso. E é uma forma de nós exercitarmos o nosso coração constantemente. Na verdade eu acredito que é uma prova. Assim como Adão e Eva foram provados lá no jardim.
do fruto do trabalho. Ele fala assim, comerás livremente de todas as árvores, mas dessa não toca. É um exercício espiritual para a gente separar uma parte para Deus, é uma forma de a gente administrar bem a nossa vida nessa área, colocar diante do Senhor, falar, Senhor, não me pertence, isso é do Senhor, e orar, Senhor, abençoa para que eu consiga administrar bem o restante, multiplica, que eu preciso. Não é errado você falar isso, não é errado você orar para que Deus abençoe seu trabalho, e você prospere e vá bem. Amém, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Que você lembra de mim quando você entrar lá no teu reino, como a gente brinca, né? Que você prospere muito nos seus negócios, que você prospere nas suas coisas, que você administre muito bem o seu dinheiro, que ele se multiplique. Mas quando crescer, não coloque o coração. Essa preocupação está lá no passado, quando Deus chega, chama o povo e prepara o povo para entrar na terra. Quando entrarem lá, construírem boas casas, e fizerem isso, e fizerem aquilo, não te esqueças que fui eu que te sustentei no deserto, e não digas que o meu braço é que fez essas coisas. Lindo lá, passagem lá em Deuteronômio. Deus falando para o povo, vocês vão entrar na terra, eu vou abençoar, vocês vão morar numa casa boa, vocês vão ter fartura, não vai faltar nada. Mas não te esqueça que fui eu que te dei. Olha que coisa interessante. Deus falando de forma tão clara, direta, simples, para cada um de nós. Quando você prosperar, não te esqueça. Então, meus irmãos, a escassez é uma prova muito grande para nós, de fé, de dependência. Mas eu creio que a abundância e a prosperidade é uma prova maior ainda. Aí a gente vai mostrar mesmo quem a gente é. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa dependência? É como a gente diz assim, tem uma frase assim, ó, quer conhecer uma pessoa? Dê-lhe poder. Dê-lhe poder. Aí o coração se revela. Então, uma pessoa que prospera, que tem abundância, que não falta nada, e esfria o coração, complicado. Revelou muita coisa ali. Precisa fazer uma obra. E às vezes na escassez, a gente sente a dependência. Na escassez, a gente é humilhado, a gente é quebrantado. A gente coloca, Senhor, tem misericórdia de nós. Saiba viver nessas duas fases da vida, que muitas vezes Deus permite. Tempos de fartura na nossa vida e tempos de escassez. Para que a gente aprenda a servir a Deus com um pouquinho ou com abundância, com fartura. Não é errado. É bênção de Deus. E não é errado a gente orar, pedir, lutar, trabalhar. Por que a gente se dedica tanto ao nosso trabalho? Por que a gente faz cursos, se capacita, né? Recicla, faz pós-graduação, investe nos negócios? Que a gente quer crescer, a gente quer prosperar. A gente quer sustentar os nossos, quer dar o melhor. Mas será que lá no fundo do nosso coração a gente também pensa assim, eu quero oferecer a Deus o melhor. Eu quero poder ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Eu quero abençoar. O conceito bíblico é esse. Quando Deus abençoa alguém, é para que ele seja uma bênção. Tem que repensar esse conceito. Quando Deus chamou Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Bênção de Deus na nossa vida vem carregada de responsabilidade. A quem muito dá, muito será cobrado. Esse é um princípio bíblico, gente. Deus abençoava o povo de Deus no passado, para que eles pudessem ser bênçãos na vida das pessoas. Quando Deus abençoou Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, porque, óbvio, ele ia deixar, através daquele povo, aquela nação, uma grande responsabilidade, muita bênção. Deus derramou muita bênção na vida daquele povo. E aquele povo tinha que ser instrumento para abençoar muitas vidas. Em ti serão benditas. Quando Deus dá, Deus quer que a gente, de alguma forma, use com sabedoria para abençoar vidas. Pensa nisso e ora, Senhor, eu quero crescer, eu quero prosperar, porque eu quero dar o melhor para a minha família, não é pecado você falar isso, mas eu também quero consagrar o Senhor mais, eu quero servir mais. As mulheres naquela época, a Bíblia diz, muitas outras mulheres, não eram poucas, devia ter um grupo grande de mulheres que andavam com Jesus.
Homens tinha Jesus e mais 12. E a Bíblia diz que havia um grupo de muitas mulheres que serviam com seus bens, sustentavam mesmo, entregavam para a obra de Deus o melhor, para Deus o melhor. Coloque a sua vida diante de Deus, consagra os seus negócios. Não é pecado a gente falar isso na igreja, não, gente. A área, o seu trabalho, o seu comércio, o seu dom, seja qual área for da sua vida, você é um profissional liberal, você é um professor, você é um advogado, um médico, um trabalhador, alguém que constrói, não importa. Você é comerciante, pode orar sim para Deus abençoar os seus negócios, não é pecado isso. E a gente ora sim, as pessoas me chamam, eu vou nos lugares, às vezes eu oro, que Deus abençoe aqui. Pastor, vou começar um projeto novo aqui, ó. Vamos orar para Deus abençoar aqui, abrir muitas portas aqui para a gente. Como é bonito a gente ver Deus abrir portas, gente. E Ele confirma a obra das nossas mãos. Ore para Deus te dar prosperidade, não é pecado. O que você vai fazer com essa prosperidade? Essa que é a questão. Como você vai servir a Deus quando você prosperar? Se Deus hoje te der abundância, qual o plano seu? Aonde você vai investir esse dinheiro? Na bolsa, comprar imóveis. E para Deus? Aonde Deus está na nossa vida material? É uma pergunta importante que a gente tem que fazer. É individual, é pessoal, cada um diante de Deus. Aonde Deus está na sua vida material? Honre o Senhor com a tua renda, com as primícias da tua renda. E Ele vai ver isso e vai abençoar. Ele abençoa. Feche seus olhos, coloque diante de Deus a sua vida, fala: Senhor, me ajuda a administrar os meus negócios, a minha vida financeira, de uma forma que o Senhor seja honrado. E vamos orar sim por prosperidade, não é pecado. A gente não está fazendo negócio com Deus, a gente quer servir a Deus. Também com os nossos bens. Ó Pai bendito, nós vimos na Tua palavra que Tu usaste no passado, Senhor, mulheres, ó Deus, para sustentar a igreja. E elas serviram, não como as pregadoras, não haviam apóstolas, nem presbíteras ali, ó Deus. Mas haviam mulheres que eram fundamentais para a manutenção da igreja, Senhor. Para sustentar, para manter aquela obra. E Tu usaste, Senhor, muitas mulheres que serviram ao Senhor com seus próprios bens, ó Deus. Bens materiais, essa é a ideia do texto. Financeiros, ó Deus, sustentaram realmente, compravam, pagavam e mantinham o ministério e a igreja no passado. Ó Deus, hoje, Senhor, quase 2000 anos, mais de 2000 anos já se passaram. Nós estamos aqui, Senhor, servindo ao Senhor. E queremos aprender, Senhor, a Te servir também com os nossos bens, a Te honrar com os nossos bens, a lidar com essa questão tão delicada, Senhor, da nossa vida financeira, lidar com dinheiro, investir, ó Deus, também no Teu reino. Abençoa, ó Pai, dando sabedoria ao Teu povo, para administrar o dinheiro, os bens que o Senhor nos dá, o fruto do nosso trabalho. Abençoe os negócios, abençoe o comércio do irmão, abençoe, ó Deus, o trabalho, Pai, daquele irmão assalariado. Abençoe, ó Deus, aquele irmão que é profissional liberal. Abençoe aqueles, ó Deus, que precisam de uma bênção especial nessa área, Senhor, para reorganizar a vida financeira, para voltar a Te honrar, Senhor, com os seus próprios bens. Abençoe esta igreja, Senhor, que o povo daqui seja realmente um povo sábio,
que saiba investir, ó Deus, e administrar e multiplicar, Senhor, os recursos e os bens materiais que nós temos disponíveis, Senhor. E também te servir, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a entender que isso é um exercício espiritual, isto é um ato de fé. Não tem como separar a nossa vida do Senhor, da nossa vida material. Ela revela muito sobre nós, que momento que estamos vivendo, a necessidade que temos de nos consagrarmos nesse aspecto, nessa área da nossa vida, Senhor. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, cada família aqui, ó Deus. Aqui eles estão passando dificuldades nessa área, que eles estão passando necessidades, ó Deus. Que Tu coloque a Tua mão, Senhor, trazendo um tempo de bonança, um tempo de fartura, e que a gente possa administrar bem, usufruir, comer do fruto do nosso trabalho e consagrar ao Senhor, honrar ao Senhor nessa área da nossa vida, Senhor. E tenha misericórdia quando muitas vezes nós falhamos, somos humanos, imperfeitos, vivemos num mundo imperfeito e muitas vezes nós não conseguimos organizar essa área da nossa vida, administrar bem essa área da nossa vida, não conseguimos Te servir, Senhor, com os nossos bens, estamos em falta nessa área. Ajuda-nos abençoe, ó Deus, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, para que isso se torne uma realidade, Senhor, na vida de todos nós. Perdoa quando nós não conseguimos e ajuda-nos, ó Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.